Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, ego die genuite, quare fremo erogetes, et populi meditati sunt in ania. Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, ego die genuite, tecum principio in splendoribus sanctorum Dixit Dominus Bom, aqui é a portaria do mosteiro. Já é acesso à nossa área de clausura. Nessa parte aqui é onde o monge vai receber visita. Então, sempre que alguém vier visitar o monge, é recebido aqui. Aí essas três portas já demarcam horas de clausura. Aqui são os parlatórios, onde os monges recebem as visitas. Sempre que alguém vem no mosteiro visitar um monge, ele é recebido em uma dessas salas aqui, que se chamam parlatórios. Pergunta, aqui antigamente se fazia confissão. Isso, hoje em dia você tem confissões necessárias. É o lugar propício. Aqui a gente já vai entrar na área da clausura monástica. Explica o que é clausura. Clausura vem do latim, clavis, que significa fechado. Então são as áreas que são fechadas, restritas, de acesso só para os monges. Podem subir. Epa! Esses quadros aí. Aqui esse
quadro é Nossa Senhora, a Assunta aos Céus, a Santíssima Trindade e as Santas Monjas. E aqui pronto, vocês já conseguem acessar a clausura. Aqui é o que nós chamamos de Sala dos Abades. Vocês são católicos? Todos? Sim. Pronto, sabem o que é uma diocese e um bispo, certo? O mosteiro ele funciona como uma diocese. O mosteiro ele não precisa da igreja local para funcionar, ele funciona independente. No lugar onde não tiver nenhuma igreja católica, o mosteiro pode estar lá. E o abade dentro do seu mosteiro tem o poder de um bispo. Então dentro do mosteiro quem dita as regras, as leis, as normas, é tudo sempre o abade. E aí, Deixa eu dar uma. Só uma curiosidade. O último arcebispo nosso, ele era um monge beneditino, que é o Fernando Samurido, certo? Lá fora ele era bispo. Aqui dentro, a pessoa maior é o abade. Mesmo ele sendo bispo de Olinda e Recife. a autoridade dentro do mosteiro é do abade. Eu estudei no Colégio São Bento, Do Rio? e fiz a primeira comunhão no mosteiro lá. Olha aí, tá vendo? É na época do Dom Lourenço de Almeida Prado. A autoridade do bispo começa daquele portão para fora e termina daquele portão para dentro. Se, por exemplo, o bispo dá uma norma na diocese, ela não vai afetar o mosteiro. Se ele proíbe, por exemplo, cantar e agora o mosteiro só vai dizer que vai ser tudo na Bíblia, vai ser tudo na Bíblia. Presidente de instituição administrativa pelo mosteiro, segue a mesma regra? Por exemplo, a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela, o monge é o pároco, mas ela pertence à diocese. Então, segue a regra. Segue a regra da diocese. Se ainda existissem as abadias territoriais, aí é uma abadia territorial. Ela é uma diocese. Então o bispo é o abade. Quem determina tudo é o abade. Então, por exemplo, se aqui a abadia de fosse uma abadia territorial, todas as igrejas do entorno seriam a abadia de Olinda. Então quem determinaria os párocos, as normas, tudo, seria o abade de Olinda. Mas aí, durante o governo de São João Paulo II, as abadias territoriais foram quase extintas. Se não me engano, só existem duas. Aqui se chama coro superior. Os monges que fundaram esse mosteiro eram monges portugueses. E os monges portugueses, por influência dos monges espanhóis, rezavam no coro de cima. Até porque dava um certo misticismo, porque durante a Idade Média os monges eram chamados de os anjos. Se dizia que a oração dos monges era o coro dos anjos rezando e cantando. E aí, para manter esse misticismo, se rezava no coro de cima. Porque quem entrava na igreja não via os monges, mas ouvia suas vozes. Aqui se chama facitol. O facitol nada mais é do que um lugar para apoiar o livro. Antigamente, como era que se fazia a cópia de livros? Manuscrito. E nem todos os monges sabiam ler. Então, um monge que sabia ler, e São Bento vai falar na regra, que só lê é aquele que vai edificar os irmãos, porque alguém que vai ler tudo errado vai acabar gerando galhofa, risada no corpo. Então, tem que ser um irmão sério que soubesse ler bem. E aí, esse irmão vinha até aqui, punha o livro e lia para os outros. E aí, por que tem 4 partes? Porque às vezes a oração era dividida em vários livros. Então, aqui eu faço uma oração, terminei, passo para a próxima, terminei, passo para a próxima. Ai, que barato. E isso aqui servia para segurar a página para mim enquanto o irmão estivesse lendo. Esse aqui é um detalhe muito interessante aqui do mosteiro, porque é um mistério muito grande que se cria em torno desse Cristo. Se você vir a igreja fazer a visita guiada por um desses dias, eles vão dizer que esse Jesus Cristo está de costas, porque só entrava na igreja os ricos e burgueses, e os pobres e escravos ficavam lá fora. Então eles viam a missa lá de fora e por isso o Cristo estava de frente, porque estava olhando diretamente para eles. Só que não é verdade. Porque esse Cristo, quando você olha lá da igreja, está de costas. Na verdade ele está de frente. Os monges rezavam aqui. Todas as orações do monge, que hoje são feitas lá embaixo, eram feitas aqui em cima. Então esse Cristo na verdade está de frente para os monges. O monge, quando entra para a oração, ele faz a reverência a Jesus Cristo. Hoje, como coisa lá embaixo, a referência é ao altar, que representa Jesus Cristo. Mas antes, como não tinha altar aqui em cima, era feita a imagem que representa Jesus Cristo. E aquele ali é o trono do abade. E no mosteiro, o abade representa Jesus Cristo. Então as atitudes do abade, as falas do abade vão representar para os monges a atitude e a fala do próprio Jesus Cristo.
Se diz que quando o superior do mosteiro fala, é Deus que fala através dele. Então a cadeira do abade está aqui, se repararmos, ela está alinhada com a imagem de Jesus Cristo. Por quê? Para que o abade sentado em seu trono não se encha de soberba. Mas se lembre que ele está aqui para servir os irmãos. Que o trabalho dele dentro do mosteiro é ser um servo. E que ele pode ser rei como for, como o próprio Jesus era, mas que ele tem que se fazer pequeno. Para que através da pequenez que ele se faz, ele possa servir aos irmãos e edificar todo o reino de Deus. Aqui é a torre do sino. A gente não pode visitar porque mora um irmão aí. Ele mora embaixo do sino. Ah, é? É. Mas é os sinos ficam lá em cima. Hoje em dia a gente toca ele eletrônico, mas ele também funciona manual. Aham. Quando morre algum monge, o sino é tocado de maneira manual. Ele tem um mecanismo que fica na corda dele, você aperta o botão lá embaixo, o Aí ele mecanismo. tem que usar Isso. lá. Entendi. Com o 90 ele foi manual, né? Foi, no dia- Quando sempre que morre um monge é manual, porque o toque tem que ser fúnebre. Não pode ser um toque de água, não. Certo. Aqui é a capela abacial. Essa capela ela serve para ser um local de oração privada dos monges. A Basílica Abacial, que fica aqui do lado, é o local de oração pública. Então, por exemplo, sempre que estiver tendo oração, a igreja tem que estar aberta para a participação do povo de Deus. Só que tem momentos de oração da comunidade que precisam ser mais privados. Então, momentos esses eram feitos aqui na Capela Abacial. Ela servia só para reunir a comunidade e rezar. Se vocês observarem, tem esses banquinhos aqui como tem lá. Esses banquinhos se chamam estalas, que é o lugar onde o monge senta. E aí tem isso aqui na estala que se chama misericórdia. Porque antigamente a oração dos monges era feita quase toda em pé. E aí para os monges não cansarem de ficar o tempo todo em pé, mas também para não sentarem, eles ficavam apoiados na misericórdia. Misericórdia, entendi. Bacana, né? Misericórdia. Isso aqui é flexível porque tem oração, tem parte da oração que é sentada e parte da oração que é em pé. E em pé dava para só para dar uma Isso. descansadinha. E aí, por que, por exemplo, na hora que é em pé, esse banquinho aqui não fica abaixo? Porque o monge tem que estar sempre encostado na estala. Então, na hora que ele estava em pé, isso aqui sobe, quando ele for sentar, isso aqui desce. Certo. E tem a misericórdia quando ele tiver que ficar em pé se apoiar. Aqui em cima tem uma pintura de Nossa Senhora das Dores, que era devoção muito fortemente pelo povo português. Bacana. Isso aqui já é. Essa é clausura fechada. Tem Pode vir. Aqui pode. Essa aqui é bem linear. Não, esse eu queria mostrar. Isso. Aqui só tem acesso porque aqui é parte da igreja, mas daqui para lá já é clausura monástica. Aqui, ó. Vem cá. No caso, só tem aqui. Só tem. Aqui chama claustro. Faz o seguinte, pega o bastão, vai ali no meio, faça um giro para poder fazer uma tomada aqui. Você vai... Eu vou ver lá então. Aqui chama claustro, é uma espécie de jardim interno do mosteiro. Certo. É um lugar onde os monges vão passear, rezar, nunca conversar. O claustro não é um lugar de conversa. O claustro é um lugar só onde os monges encontram com Deus. E aqui são os sepulcros, são onde os monges estão enterrados. Todo monge é sempre enterrado dentro do mosteiro. Esses primeiros aqui são de monges portugueses, alemães e belgas, foram os que vieram morar aqui no mosteiro. E aí mais pra frente vai ter de brasileiros e também de alguns alemães que morreram mais recentemente. Vamos aqui. Eu filmei essa parte de cima com drone, peguei as árvores assim, mas não. Só deu pra ver o verde. Muito lindo. Registrado. Por aqui.
septo. É a área que divide a parte onde só os monges podem ter acesso e onde fica o povo de Deus. Isso aqui é a Capela do Santíssimo, a Capela do Pilar. É a única coisa que ficou de pé do mosteiro quando teve um incêndio em 1600. Esse mosteiro foi todo incendiado em 1600 pelos invasores holandeses. E a única coisa que permaneceu foi a Capela do Pilar. Tanto que o estilo artístico da capela e do resto do mosteiro é diferente. A capela é do estilo rococó e o resto do mosteiro é barroco. Do Pilar, do Pilar. Aqui é o altar mor. Olha que lindo. Esse altar, algumas pessoas dizem que ele é todo de ouro, mas não é bem assim. Ele é pintado com a tinta que se assemelha muito ao ouro e usada a folha de ouro nele para dar um aspecto brilhante. Folheado, né? Isso. Aí esse altar ele foi todo restaurado em 2001 e depois foi desmontado e levado para Nova York para uma exposição sobre arte barroca. No translado dele daqui para Nova York, ele foi levado em vários aviões diferentes, porque se acontecesse de um dos aviões ia- cair ou se perder, não havia uma perdia o perda altar total, todo. é. Isso. No centro do altar a gente tem uma imagem de São Bento, desse lado a imagem de Santa Escolástica, que era sua irmã gêmea, e aqui São Gregório Magno, que era o Papa da Igreja. Algumas pessoas vão dizer que São Gregório Magno foi o primeiro santo beneditino, mas São Gregório não era da ordem de São Bento. Mas qual é a importância dele para os beneditinos? Porque ele escreveu toda a vida de São Bento. Então tudo que se sabe sobre São Bento foi escrito por São Gregório Magno. A gente só sabe da existência de São Bento por conta de São Gregório. A regra de São Bento foi ele que escreveu? Não, a regra que escreveu foi São Bento. Só que o que acontecia? Sabia da regra, os mosteiros que tinham sido fundados por São Bento, São Maro, São Plágio e seus seguidores seguiam aquela regra. Só que, por exemplo, tem uma outra regra mais antiga que chama a regra do mestre, que muitos monges seguiam a regra do mestre e São Bento se inspira na regra do mestre para escrever sua regra. Só que ninguém sabe quem é o mestre. Por quê? Porque ninguém nunca escreveu sobre a vida do mestre. Então só se difundiu a regra dele, as pessoas começaram a seguir, mas ninguém sabia quem era o mestre. Ninguém falou. Isso. Se São Gregório Magno não tivesse escrito a regra de São Bento, o mesmo iria acontecer. Entendi. Ia se tornar uma regra do mestre, a regra do monge, a regra dos Mas mosteiros, qual, mas né? ninguém ia saber quem escreveu. E Porque ele foi importante porque... Isso. Porque se você ler a regra, normalmente ele vai dizer, eu, Bento de Norte, escrevi esta regra. Não. Ele vai escrever a regra lá de leis para a vida dos monges. Aí poderia ter se tornado, não, regra da vida monástica, regra de monge, regra dos mosteiros, mas... Aí São Gregório Magno escreve a vida dele. E aí a partir disso a gente passa a conhecer quem foi São Bento. Aqui em cima é uma pintura retratando o trânsito de São Bento, que é a sua morte. São Bento ele morreu de pé apoiado por seus irmãos. Conta-se a tradição que ele morreu durante um momento de oração. Algumas pessoas vão dizer que São Bento morreu celebrando a missa. Que enquanto ele celebrava a missa, ele entrou num êxtase muito grande e morreu. Mas isso é impossível porque São Bento não era padre. São Bento era só monge. Ele nunca foi ordenado. Então ele não estava celebrando. Isso. Tanto que nessa pintura a gente consegue observar que tem um monge paramentado, vestido de padre, e os outros monges participando daquele momento, indicando que aquele monge era o padre e os outros monges estavam só participando. E aí São Bento morre durante o momento de oração apoiado por seus irmãos. Nossa, que incrível, né? Bacana, hein? Pronto, talvez a gente não pegue a nossa visita. Deixa eu ter que mudar isso. Aqui dá acesso à parte de trás do altar mor, que dá acesso à parte de cima. Agora é só um selo. Aqui Aqui se chama sacristia. É a sacristia de madeira, ou sacristia conventual. É onde os padres se vestem para poder celebrar a missa.
E aí aqui nessa sacristia vai ter um retábulo com a pintura de Nossa Senhora das Dores, que é esse aqui. Embaixo a imagem do Senhor morto. E alguns quadros retratando as passagens da vida de São Bento. Desde o seu nascimento, da sua irmã escolástica, a sua saída de Roma para a caverna em Subiaco, uma visão que São Bento vai ter de Nossa Senhora, ali São Bento a caminho da caverna, São Bento já na caverna, já monge, e seu mestre, o monge romano, entregando comida para ele. Aqui a recepção dos dois primeiros discípulos de São Bento, que foram São Mauro e São Plácido, que seguem São Bento e depois ambos se tornam abades de mosteiros que São Bento os envia para fundar. Aqui é um episódio onde São Bento reanima um homem que tinha sido esmagado por pedras. Isso aqui São Bento fazendo um exorcismo em um clérigo, tirando o demônio dele. Esse episódio é onde um homem rico tenta enganar São Bento se passando por pobre, mas São Bento desmascara ele na frente de todo mundo. Nesse aqui, quando São Bento liberta dois escravos de guerra, e São Bento os liberta. E aqui um dos momentos mais bonitos e enigmáticos da vida de São Bento, que é o seu diálogo com Santa Escolástica. É o último diálogo deles dois. Eles moravam em mosteiros separados, ele no masculino, ela no feminino, e ela era abadesa de seu mosteiro e ele abade do mosteiro dele. Só que nessa época os mosteiros femininos eram ligados aos mosteiros masculinos. Então as monjas tinham que prestar conta financeira, estrutural, tudo isso aos monges. Sobretudo porque as meninas, quando eram recebidas no mosteiro, era pago um dote. Como era no casamento, quando a menina ia casar, o pai pagava um dote para o noivo. Aqui do mesmo jeito, quando as meninas eram entregues no mosteiro, era pago um dote à abadesa. Por isso que muitos mosteiros femininos eram ricos demais, porque as moças, quando entravam, tinham que pagar um valor. E só entravam geralmente moças ricas. Os pobres não podiam pagar. Isso, e às vezes as pobres, quando iam entrar no mosteiro, se tornavam empregadas ou eram recebidas só para fazer trabalho. Tanto que, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, quando ela faz a reforma no Carmelo, estava acontecendo uma coisa assim. As moças ricas entravam no mosteiro e tinham uma pequena corte lá dentro. Quando a monja entrava, era rica, era designada uma monja para ser a servente dela, e tinham moças que eram pobres e iam morar no mosteiro como escravas. E aí cada monja tinha dentro da sua cela a sua camareira e várias escravas para servir ela, para não ter que fazer nada. Aí a Santa Teresa de Ávila se revolta no Carmelo e faz a reforma para acabar com isso. Esse é um dos motivos da reforma que Santa Teresa de Ávila faz. E aí aqui eles têm que se reunir uma vez no ano para a Santa Escolástica prestar conta financeira, de entrada no mosteiro, de saída, de quanto dinheiro recebeu, do que gastou, como gastou. E depois dessa prestação de contas, eles entravam em conversas espirituais. Santa Escolástica já estava sentindo que sua morte estava próxima. Então ela pede que São Bento fique com ela mais um pouco conversando. Ele diz que não pode ficar, que tem que voltar para o mosteiro, que é proibido ao monge dormir fora do mosteiro. Conta-se a tradição que Santa Escolástica não gostava da clausura, que ela vivia para obedecer o irmão, tudo, mas que ela não gostava nem um pouquinho de viver de clausura. Então, nesse momento, ela junta as mãos e começa a rezar e chorar. Então cai uma chuva torrencial que impede São Bento de sequer chegar na porta. Caramba. E aí ele se irrita e pergunta para ela o que ela tinha feito, e ela diz que pediu a ele e ele não quis ouvir. Então ela pediu a quem podia mais do que ele e ela juntos. E que se ele agora pudesse, voltasse para o mosteiro dele. Aí como ele não podia, ele fica a noite inteira conversando com ela. Aí aqui no cantinho, não sei se vai dar para enxergar, no canto da pintura vai ter São Bento ajoelhado e uma pomba subindo aos céus. 3 dias depois dessa conversa, São Bento está em seu mosteiro rezando, olha para a janela e vê a alma da irmã dele subindo para o céu em formato de pomba. E aí pouco tempo depois, São Bento também vem a falecer. Pois bem.